guys, hey everybody, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os verbos modais. Verbos muito importantes na língua inglesa. Verbo sempre é importante, né? Então é meio redundante falar que são verbos importantes, muito importantes na língua inglesa, mas realmente os modais são. E principalmente por uma característica que a gente tem que observar, que é a questão seguinte: os verbos modais, eles são verbos auxiliares. Então, via de regra, eles não funcionam sozinhos numa oração, eles precisam do verbo principal. Ah, mas aí alguém talvez diga, mas lembra lá o Obama que dizia yes, né? O slogan da campanha era Yes, we can. E aí? Não tem verbo principal junto. Só que tem um detalhe, né, gente? Aí, nessa expressão, nesse slogan, a gente tem aquilo que a gente chama em inglês de uma short answer. Então, esse can provavelmente está remetendo a um verbo que deveria ter sido mencionado anteriormente. Então, nesse caso, pode. Bom, quais são os verbos modais no inglês e o que a gente tem que saber deles? Primeiro de tudo, são verbos auxiliares, ou seja, eles vão vir acompanhados de um verbo principal. Importante destacar aqui, pessoal, o verbo principal que vai acompanhar esse auxiliar vai ser colocado sempre sem o to, aquele to, né? To study, to swim, to speak. Quando eu coloco junto com o modal, esse to cai fora, ok? Certo? Verbos modais são verbos auxiliares. Nós temos 4 verbos modais que significam poder. Os verbos do poder, aquilo que eu posso. Quais são eles? Dá uma olhadinha aqui, ó. Can, could, may e might. Mas espera aí, 4 verbos significando poder? 4 verbos significando poder. Como é que eu vou saber quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Aí entra a questão do uso desses 4 modais. Eles têm o mesmo significado, mas não necessariamente o mesmo uso. Então vamos de 2 em 2. Começando pelo can e pelo could. Significam poder, posso, podemos, mas o importante destacar aqui é o seguinte: eles têm 3 usos comunicativos. Eles são usados para 3 circunstâncias comunicativas. Quais são elas? Para indicar uma possibilidade, para indicar uma habilidade ou uma capacidade, né? Aquilo que eu sou be able to, quer dizer, capaz de. E para indicar uma permissão, normalmente numa pergunta, num request, numa solicitação, onde eu peço permissão, peço autorização. Então, can e o could são usados para essas 3 circunstâncias comunicativas. O can significa pode, normalmente usado para referir ao tempo presente ou até mesmo ao tempo futuro. O could, gente, ele é aquilo que a gente chama no inglês de um condicional, né? O condicional é aquele verbo que tem a terminação ria, né? Então, o could seria o poderia. Vai remeter a um passado. Que passado, né? Um passado condicional. Ou até mesmo um futuro do pretérito, né? O iria, certo? Esses são os usos dos verbos can e could. E o may e o might? Bom, o may e o might, eles vão ser usados para 2 circunstâncias comunicativas apenas. Quais seriam elas? Para indicar possibilidade e para indicar permissão. Normalmente numa questão de pergunta ou solicitação, um request. O may, anotem aí, o may e o might, eles não são indicados para demonstrar capacidade ou habilidade. Não é para isso que eles são usados. Eles são usados para possibilidade e para permissão, ok?
Questão de temporalidade. O may normalmente usado para indicar o tempo presente e ou futuro, e o might para indicar o tempo passado. Ou até mesmo um condicional, may, might, ok? Bom, então se eu quisesse expressar uma habilidade que eu tenho, por exemplo, se eu quisesse falar para vocês que eu sou capaz de falar 4, 2, 3 línguas estrangeiras, né? I can speak 3, 4 ou 5 foreign languages. Eu tenho a capacidade, eu tenho a habilidade de falar. Eu posso nadar por 2 horas. É uma habilidade que eu tenho, uma capacidade que eu tenho, certo? Perguntas normalmente vão indicar permissão. Can I go? Can I come in? Can I sit here? Tá? Essas perguntas vão indicar permissão ou autorização para fazer alguma coisa. Se eu estiver observando o tempo, né? Se eu estiver observando o que está acontecendo no clima, tá? E eu quiser falar uma possibilidade, it may rain today. It may rain today. It may rain today. Quer dizer, pode chover hoje, tá? Há uma possibilidade de que hoje pode chover, certo? Esses são então os verbos do campo do poder, aquilo que pode vir a acontecer, ok? Bom, nós também temos 4 verbos que são do campo, como eu chamo o campo do dever, que indicam dever. Quais são esses verbos que indicam dever? Então, must, should, ought to e o shall, que é mais usado no inglês britânico. Esses verbos significam dever. Qual é a diferença de uso? Nós temos 4 verbos. Nós temos 4 verbos significando dever, de novo, com usos diferenciados. Então, presta atenção. O must, gente, o must é o mais enfático desses verbos, do que significam dever. Porque ele é, na verdade, o verbo que vai indicar obrigação. Se eu estiver trabalhando com frases afirmativas, ele vai indicar obrigação, quer dizer, I must do, eu tenho de fazer, não tem outra opção. Ele pode também indicar uma dedução, aquilo que pode ser deduzível, né? Por exemplo, eu posso falar assim, ó, she must be sick. Ok, ela deve estar doente. Para que isso seja uma dedução, né, eu tenho que ter a sequência da oração. She's not coming to classes. Tá? Ela deve estar doente porque ela não está vindo às aulas. Então, uma dedução. E em frases negativas, esse must, né, o must not, vai indicar uma proibição. E o must not do it, quer dizer, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Mas não como uma possibilidade, mas como uma proibição. Em hipótese alguma você vai fazer isso, ok? Então o must indica obrigação ou dedução, e no caso, em frases negativas, proibição, ok? Bom, depois nós temos, né, o ought to. O ought to não é muito usado se a gente for fazer a comparação, né, em relação ao should. O should e o ought to são sinônimos, eles também significam dever, porém o should é mais usado que o ought to. O should significa dever no sentido de advice, ou seja, para dar conselhos. O ought to também.
O should é menos formal, o ought to é mais formal, tá? Então essa é a diferença. Então se você tem uma situação comunicativa com o should ou com o ought to, provavelmente ali está sendo dada um conselho, uma admoestação, um advice, tá? Então, o should e o ought to são usados para dar conselhos, sugestões, né? Não são usados para fornecer a ideia de obrigação. E o último é o shall, que pertence muito mais o seu uso ao inglês britânico, e normalmente ele vai ser usado para expressar algum tipo de request ou algum tipo de convite, algum tipo de sugestão em frases interrogativas, normalmente em perguntas. Ele vai aparecer. O uso do shall é muito mais comum com as primeiras pessoas, tanto do singular quanto do plural, com o I e com o we, ok? Então, esse é o uso desses 4 verbos modais que dizem respeito ao campo do dever. O que tem que gravar esses 4? Que must é o mais enfático, que ele indica obrigação ou proibição na negativa e pode também indicar uma dedução. Que o should significa deve também, né? Dever também. Ele é menos enfático porque ele é usado para dar uma sugestão, para dar um aconselhamento, aquilo que a gente chama em inglês de advice. O ought to tem o mesmo uso do should, então os dois são usados para dar conselhos, e o ought to é mais formal que o should. E que o shall normalmente é usado no inglês britânico para fazer perguntas. Bom, como é que a gente faz o uso desses verbos modais na negação e na interrogação? Então, primeiro em frases negativas. O que tem que ficar claro para vocês é o seguinte: a forma de formar a negação com os modais. Regra geral, tá lá na gramática, em toda a gramática boa da língua inglesa vai estar escrito lá. O not é a partícula de negação, nós já vimos isso, é uma das maneiras de fazer negação, de dizer não no inglês, mas ela não é a única, né? Há outras. Esse not vai ser usado depois do verbo modal e antes do verbo principal. Então, por exemplo, assim, ó, numa frase negativa, né? Onde eu queira estabelecer algum tipo de ideia ou uma proibição ou um conselho no sentido de você não fazer algo, né? A minha estrutura de frase vai ser o sujeito, que pode ser um pronome, he, she, it, they, ou um nome, James, John, Marcos, Joana, Mirna, tá? O modal, que pode ser qualquer um desses, pode ser os do campo do poder, can, may, pode ser os do campo do dever, must, should. O not, que vai indicar que ali é uma negação. O verbo principal sem o to, study, swim, dance, came, sit, qualquer verbo que eu vá usar para fazer a minha negação. Então, ok? Essa é a ideia, o not. Nas frases interrogativas, ou seja, nas perguntas, nos requests, como eu comentei para vocês que os modais são verbos auxiliares, então eles vão fazer a vez dos auxiliares, né? E o que os verbos auxiliares fazem no inglês? Eles vêm para o início da frase, eles vêm para antes do sujeito. Então, eu falo we can, numa frase afirmativa, e em uma frase interrogativa eu falaria can we, can I, should I, must you, shall we, could they, ok? Esse modal vem antes,
sempre antes, ok? Sempre antes do sujeito, que pode ser um pronome ou que pode ser um nome, um substantivo, o que for, ok? Então, esse modal ele vai vir sempre antes, certo? Essa é a regra geral que a gente vai usar para fazer interrogações e usando os modais. Então, por exemplo, eu posso perguntar, may I sit here? May I ask you a question? Can you answer some questions? Bom, outra coisa que eu quase ia esquecendo é que a gente pode fazer a contração. Eu já havia comentado para vocês antes. A forma contraída ou a forma contrata é muito comum na língua inglesa. Então eu posso fazer a contração das frases afirmativas, juntando o modal e a partícula not. Tem duas observaçõezinhas só que eu quero fazer para vocês, né? O can, na sua forma estendida, ele é o único dos modais que vai juntar com o not e formar uma palavra só. Então fica cannot junto. E aí a forma contrata can't. Os demais modais, a gente não vai juntar o modal e o not, fica could not, may not, might not, should not. Na forma contrata, a gente junta então esse modal, coloca o apóstrofo e o T, né? Detalhezinho também, o may desses verbos modais, ele vai ter a forma estendida may not, mas ele não possui forma contrata, tá? Não tem como fazer a contração. Então dá uma olhadinha como é que fica a contração dos verbos aqui, e aí a gente vai usar esses verbos nas nossas situações comunicativas, ok? Espero que vocês tenham gostado desse resumo, né, do uso dos modais. Assistam os próximos vídeos, compartilha, por favor, se você gosta desse conteúdo que eu estou produzindo, se você acha que é interessante, que está te ajudando um pouquinho a entender melhor o uso do inglês, para nós que somos falantes de língua portuguesa, dá o like, compartilha e continua assistindo então aqui o canal. Bye bye, vejo vocês na próxima, see you soon!